paz do bom Deus seja com todos. Que bênção ter vocês aqui hoje, participando desta live, participando desta celebração, desse dia de clamor pelas crianças do nosso Brasil, pelas crianças das nações da terra. Que bom que você hoje está tendo tua atenção chamada para esse olhar para as crianças, como campo missionário nosso, da Igreja do Senhor Jesus. Eu quero, nesse instante, convidar você a meditar comigo na palavra do nosso Deus. Eu tenho aqui um desafio a lançar a você, que é tratar acerca de pais presentes no exercício da autoridade na vida de seus filhos. E o texto que eu quero expor para os irmãos nesta hora, passagem da Escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês é o clássico texto de Deuteronômio 6, falando sobre os pais na sua relação com os seus filhos. O texto nos diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o princípio da relação do povo de Deus com o seu Deus. Sem esse princípio, nada mais tem sentido. Não tem sentido guardar nenhum mandamento mais, não tem sentido nenhum culto, nenhuma obediência. O princípio elementar da relação com Deus está firmado aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Jesus diz que esse é o maior de todos os mandamentos e dele dependem todos os outros. Mesmo amar o próximo tem sentido se você não amar Deus acima de tudo. Então, baseado nesta relação com Deus, nessa compreensão de quem Deus é, nessa percepção de Deus como o maior amor, como o eixo da vida, como o centro da vida, como a base elementar sobre a qual construímos toda a história da nossa vida, a nossa identidade, o texto vai dizer: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí vem a relação dos pais com os filhos. Ele diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aqui eu queria destacar para nós essa ordem do texto. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Esse é um desafio grande para nós. Gerar filhos, educar filhos, treinar filhos para a vida. A educação de filhos é algo tão primordial, é algo tão fundamental para a estrutura social que o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, tempos de degradação moral, de degradação social. E os elementos da degradação, ou dentre os elementos característicos da degradação social, Paulo vai listar que muitos seriam desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais. É uma marca da degradação social. A ruptura com a autoridade materna e paterna é sinal de decadência desde o Éden. Quando Caim resolve matar Abel, você imagina se Caim chega para seu pai, sua mãe, diz assim: pai, mãe, eu estou com ódio do meu irmão, quero matá-lo, o que vocês acham? Com certeza Caim seria demovido da sua ideia de matar o irmão. Mas ele rompe com os pais. Ele quebra o princípio da autoridade de seus pais sobre ele, e por causa dessa ruptura, ele mata seu irmão e a tragédia social está instaurada. Adão e Eva
haviam rompido com o princípio da autoridade na relação com Deus. Deus deu ordem, eles transgrediram a ordem de Deus. Eva rompeu com o princípio da autoridade porque ela não segue a autoridade de Adão sobre ela, ela nem pergunta, ela come e dá ao Adão. O Adão negligencia o princípio da autoridade porque tanto ele desobedece Deus ao comer daquele fruto proibido, como também ele não cuida da sua liderada Eva, ele não exerce a devida autoridade sobre ela. E a partir daí, a autoridade dos pais sobre os filhos também é quebrada. E aqui em Deuteronômio, Deus está acentuando, resgatando o valor do princípio da autoridade dos pais sobre os filhos, quando ele diz: olha, você tem que amar Deus acima de tudo. Esse é o princípio da autoridade de Deus sobre a minha vida. Deus é o eixo da minha vida, Deus é meu Senhor, e amá-lo é reconhecê-lo como Senhor. E a partir daí, então, como pais, nós vamos exercer a autoridade sobre os nossos filhos, quando ele diz: estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e você ensinará teus filhos a guardar essa palavra. Você obedece o mandamento de Deus, e você treina teus filhos para obedecerem os mandamentos de Deus junto com você. Esse é o princípio da autoridade dos pais sobre os filhos. Essa é a missão central dos pais sobre os filhos. Hoje é muito comum nós vermos os pais preocupados com qual escola vão pagar para os filhos. Hoje é muito comum vermos os pais preocupados com qual celular eles darão aos filhos, com que marca de roupa os filhos vão usar. Os pais preocupados com que marca de berço eles vão equipar o quarto do recém-nascido. Nós vemos pais preocupados com que tipo de TV, com a marca da TV que os filhos vão assistir. Vemos muitos pais preocupados com a marca do calçado que os filhos irão usar, com o valor da escola que os filhos irão frequentar. Mas deixa eu te falar uma coisa em nome do Senhor, em nome da palavra de Deus. A coisa mais importante não é o nível da escola que você pagará ao teu filho, não é o preço das roupas que você dará ao teu filho. O maior valor, o maior tesouro que você dará aos seus filhos não é um telefone de marca, não é um carro de marca, não é uma casa luxuosa, não é uma escola caríssima de primeira linha. O maior tesouro que você dará ao seu filho é ensinar a ele, ensinar a sua filha a andar nos caminhos do Senhor, guardar os preceitos do Senhor, amar o Senhor. A realidade é que nossa sociedade está composta cada vez mais de pais indiferentes, pais que não preocupam tanto com os filhos, desde que, olha, nós damos as roupas, damos uma casa luxuosa, no condomínio tem piscina, na rua tem uma estrutura, eu pago escola de futebol para ele, eu mando meu filho para o projeto social tal, onde ele é assistido. E pais têm se tornado indiferentes ao que está acontecendo com suas crianças, ao que está acontecendo com seus filhos. Eles não sabem das lágrimas, das preocupações, dos medos, eles não sabem das angústias de seus filhos. Pais indiferentes. Alguns pais, nós podemos dizer que estão ausentes da vida dos filhos, por causa da jornada de trabalho. O modelo nosso hoje de trabalhar fora tira o pai de dentro da casa, e a mãe também trabalhando fora, então tira a mãe também de dentro de casa. E por vezes quem cria o filho é a escola, é a babá, é na creche, e ali teu filho vai ser moldado, teu filho vai ser influenciado por alguém que você não conhece, que não tem os mesmos sonhos, ideais e valores que você. Pais ausentes por causa do trabalho, pais ausentes por causa do cansaço, porque muitos pais, por longa jornada de trabalho fora, pelas pressões do trabalho fora, quando estão em casa, eles estão ausentes, mesmo estando em casa. Eles ficam no celular, estão no computador, estão na TV, estão conversando com os amigos, mas eles não entram na vida dos filhos, eles não permitem os filhos entrar em sua vida, estão ausentes da vida de seus filhos, mesmo quando estão presentes em casa. Nós temos pais negligentes, pais que não corrigem, pais que não exortam, pais que não dizem não, pais que não proíbem, pais que não disciplinam os filhos,
pais que não cumprem seu papel de ensinar para o filho o primeiro conceito de autoridade que ele terá, que é o pai e a mãe. E se ele não aprender a autoridade do pai e da mãe, ele não aprenderá a autoridade do professor, a autoridade da polícia, a autoridade do Estado, a autoridade do pastor. Porque o princípio de autoridade se aprende em casa. Primeira aula, a primeira lição é esta. Aqui no texto, você tem um pai que não é indiferente, você tem uma mãe que não é ausente, você tem pais que não são negligentes. Olha o que o texto diz: tu has, é a missão, inculcarás a teus filhos. Você vai inculcar estas coisas na mente de teu filho, você vai colocar isso dentro da cabeça de seu filho. A palavra aqui usada quer dizer você vai afiar, você vai treinar teu filho, você vai ensinar teu filho até ele aprender estas coisas. E aí, olha só como o texto vai dizer que isso vai ser feito. Assentado em tua casa, assentado em casa, assentado no sofá, assentado na cama e conversando, batendo um papo. Assentado em casa, o pai conversando com os filhos à mesa, assentado no chão, assentado no tapete, olho no olho, conversando, falando com os filhos, assentado em casa, assentado em casa. E ainda, depois ele diz, andando pelo caminho, indo para o shopping com o filho, indo ao mercado com o filho, indo levá-lo à escola, indo com ele na casa do avô, caminhando com os filhos, no andar do dia a dia, na jornada do dia a dia, andando com ele, levando seu filho com você para alguma tarefa que você faz, levando tua filha com você, conversando com ela no ir e vir, andando pelo caminho. É muito fácil você simplesmente pagar a van escolar. Você tem que andar com teu filho. Pode pagar a van, mas ande com ele. No dia a dia da vida, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, na rotina da vida, naquilo que é corriqueiro da vida, andar, levantar, ir, voltar, ao deitar no começo, ao deitar no final do dia, ao levantar no princípio do dia, ou dependendo da jornada de trabalho, né? Ao levantar no fim do dia para trabalhar, ao deitar no começo do dia. Hoje o mercado é versátil, mas o importante é que os pais tenham tempo com seus filhos. Se você quer estar presente e ser autoridade sobre o seu filho, o princípio da autoridade sua sobre o teu filho é o mesmo de Deus sobre você. Por que que eu me submeto a Deus? Por que que eu obedeço Deus? Por que que eu renuncio minhas próprias vontades, meus próprios apetites, meus próprios desejos para abraçar a vontade de Deus na minha vida? Porque eu amo o Senhor sobre tudo. E você ganha o coração do teu filho. E quando você ganha o coração do teu filho, você não precisa espancá-lo para ele te obedecer. Você não precisa ameaçá-lo para ele te obedecer. Você não precisa gritar com ele para ele te obedecer. Ganhe o coração do teu filho. Ensina teu filho a te amar. Ele vai aprender a te amar andando pelo caminho, ao assentar, ao levantar. Ele vai aprender a amar você indo deitar, ouvindo as histórias bíblicas da tua boca, ouvindo as histórias do teu coração. Ele vai aprender a te amar, aprendendo sobre a vida, sobre sexualidade, sobre dinheiro, sobre política, sobre economia, ouvindo dos teus lábios. Ele vai aprender o temor do Senhor. Estas palavras, diz Deus, que hoje te ordeno, estarão no teu coração e você ensinará aos teus filhos. Eu quero fechar essa reflexão sobre pais presentes no exercício da autoridade dos filhos, lembrando aqui uma história. Eu estava atendendo uma família. Atendi uma moça, ela me disse que não se relacionava com o sogro, não conseguia, ela tinha ódio quando o sogro pegava seu filho,
Aquele sogro não podia tomar o neto no colo, porque ela detestava que ele fizesse isso, ela achava que ele ia deixar o menino cair, e havia uma relação de ódio, briga, ela não gostava de ir à casa do sogro, não podia passear com o sogro. Eu chamei o sogro para conversar, ele disse: pastor, nós temos um sítio, uma casa maravilhosa, mas ela não vai, essa minha nora não presta. Ele dizia: eu não queria que meu filho casasse com ela, está tudo errado na vida dessa menina, eu não gosto dela. E ele tinha, e eu investigando e conversando, descobri que na verdade ele tinha um problema com o filho. O filho, ele tinha um sério problema com o filho casou com a moça, e ele não gostava da moça, não se relacionava bem com o filho, e aquela família estava partida, separada, e não podia desfrutar da comunhão com o outro. Bom, eu resolvi chamar todos para conversar. Chamei o pai, chamei a esposa, a irmã, e chamei a moça com o marido. Então, assentei todos na minha sala e conversando com eles. E um debate terrível sobre comportamentos, falhas dela, falhas dele, erros do pai, erros do filho. E ela dizia: meu sogro não me ama, ele não gosta, ele não queria que eu casasse com o filho dele. E ele disse: é verdade, não queria que casasse mesmo, você não era mulher para o meu filho. E aquela confusão toda. E o rapaz então levantou-se para defender a sua esposa, dizendo: mas eu escolhi, eu a amo, ela é a esposa ideal, eu estou feliz com ela. E aí o pai levantou nervoso e gritou: esse meu filho é um ingrato, eu paguei para ele as melhores escolas, eu dei as melhores roupas, um brinquedo saía, eu comprava os melhores brinquedos para meu filho, eu dei tudo de bom e de melhor, e ele é um ingrato porque ele não me respeita, ele não me ama, ele não me considera como pai. Quando ele disse isso, e ele terminou aquele discurso longo, eu perguntei para ele assim: quantas vezes o senhor assentou no tapete da sala para brincar com o teu filho com um brinquedo que o senhor comprou para ele? Ele era um ortopedista famoso da cidade. Eu sabia que ele atendia em plantões, em hospitais, clínicas, dava palestra, aulas. Um pai completamente ausente. Quando eu perguntei isso para ele, ele assentou-se mudo, com os olhos arregalados, e o filho se levantou e disse: eu nunca pedi roupa cara, eu nunca pedi brinquedo novo, eu nunca pedi a melhor escola, tudo o que eu queria do senhor era a sua atenção, era que o senhor me olhasse, me escutasse. E o menino desabafou. Graças a Deus, naquele dia houve um quebrantamento, aquela família foi reconciliada. E por vezes depois, uma cena marcava meu coração: aquele avô chegando à igreja com o netinho assentado no ombro dele, rindo, e a nora do lado. Mas um pai ausente, um pai que se ausentou da vida do filho. Tu as inculcarás em teus filhos. É tarefa tua, pai, é tarefa tua, mãe, é tarefa de vocês. Gastem tempo, invistam, assentem-se com os filhos, andem com os filhos, deitem-se ao lado deles, acordem do lado deles, andem com eles, deixe-os bem perto de vocês, ensine-os a amar vocês, ensine que vocês os amam. Vocês vão resgatar a autoridade, porque o princípio da autoridade vem quando somos amados. Nós nos submetemos a Deus quando amamos Deus. Os filhos se submetem aos pais quando amam os pais. Ganhe o coração do seu filho, conquiste o coração do seu filho, esteja presente, ande com ele, assente-se com eles, viva próximo deles, não se distancie, não seja indiferente, ausente, negligente, seja presente na vida de teus filhos, seja uma bênção na vida de teus filhos. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe você, que Deus abençoe você pai, você mãe, você pai e mãe juntos criando filhos, você mãe sozinha criando filhos, você pai sozinho criando filhos, seja de que jeito for, seja presente, ganhe o coração do teu filho, ensine-o a amar Deus, ensine-o a amar você, e a autoridade de Deus e tua fluirá na vida de teu filho. Que o Senhor abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, esse é um dia especial de clamor pelas crianças, e nós queremos, Deus, invocar teu socorro, teu favor, tua intervenção, teus milagres, teu cuidado na vida das crianças da nossa nação. Ó Deus, aquelas que vivem, Pai, nos lugares mais distantes de nossa pátria, aquelas, Deus amado, das zonas rurais mais remotas, que o Senhor as abençoe, Pai, com saúde, com vida, com comunhão e harmonia com os pais.
Ó Deus amado, abençoe, guardando de todo mal, de toda hostilidade de alguns lugares e ambientes hostis. Pai, em nome de Jesus, abençoe aquelas crianças das cidades pequenas do nosso Brasil. Abençoe as crianças das cidades médias, as crianças, Deus, das periferias das grandes cidades, aquelas que estão em condição de tanta vulnerabilidade, expostas a drogas, expostas ao álcool, expostas, Deus, ao sexo ilícito, ao abuso, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos clamando, abençoa estas crianças. Oh Pai, abençoa aquelas crianças que vivem nos condomínios caros. Oh Deus, que elas tenham o amor dos pais, que elas tenham bons referenciais morais de seus pais. Oh Deus, que elas tenham vida, segurança, saúde, guarde-as do abuso sexual, do abuso da autoridade. Senhor, que elas sejam disciplinadas, que elas sejam, Deus, corrigidas e amadas e criadas de forma sábia. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, as escolas do nosso Brasil, as escolas, Deus, os jardins. Oh Deus, abençoe as escolas, ó Deus, primárias, intermediárias, fundamentais. Abençoe, Deus, em cada faixa etária. Pai, derrama graça sobre as crianças da nossa nação, que elas tenham o pão de cada dia, que elas tenham o amor e o respeito dos pais, que elas tenham, Deus amado, a oportunidade de ouvir o evangelho da salvação, de conhecer Jesus, de serem levadas a Jesus, que disse deixar vir a mim os pequeninos. Oh Deus, que cada criança da nossa nação ouça o Teu Evangelho. Oh Deus, dá a elas dignidade, dá a elas, Deus, segurança. Livra as nossas crianças, mais uma vez te pedimos, das drogas, Pai. Guarda da violência doméstica, guarda da violência nas ruas, guarda do abuso sexual, guarda, Deus amado, da perversão, guarda, Deus, do crime, da violência, guarda, Deus, em nome de Jesus, da miséria, da fome. Guarda, Deus, da ausência dos pais. Dá, meu Deus, pais avivados, que amem, que criem seus filhos na admoestação e disciplina do Senhor. Ajuda nosso governo a olhar devidamente para as crianças, os governos municipais, estaduais, federais. Ajuda, Deus, nossas cidades a cuidar bem de suas crianças. Senhor, nós pedimos um avivamento entre as crianças da nossa nação, entre as crianças espalhadas pelo mundo. Derrama conversão entre elas, derrama, Pai, revelação da graça a elas. Ó Deus, ajuda a igreja a chegar nestas crianças com eficiência. Nós clamamos, guarda as crianças das igrejas, guarda de serem influenciadas com falsos evangelhos, que elas na igreja recebam um genuíno leite espiritual, cresçam solidamente na palavra, cresçam e sejam enraizadas no evangelho, meu Deus. Assim nós rogamos ao Senhor. Abençoe as crianças do nosso Brasil, abençoe as crianças, Deus. Nós levantamos esse clamor e pedimos conversão, avivamento, quebrantamento entre as crianças. Refreie, Deus, toda a influência do diabo, refreie, Deus, toda a influência do secularismo sobre essas crianças, e Senhor, salve-as, que elas sejam visitadas por Teu favor e graça, alcançadas por Teu Evangelho. É a oração, é a súplica que fazemos diante do Teu altar nessa hora, no nome de Jesus. Amém.